Muito boa noite. Hoje, dia 10 de junho, vamos dar continuidade à leitura do livro Biologia da Crença, do Bruce Lipton. Hoje teremos a Elisa Nigardi fazendo a leitura e logo após a Inês. Então, Elisa, muito obrigado. Você começa na página 199, é isso, né? Então, Sim, a palavra é toda sua, por favor, fique à vontade. muito obrigada. Uma boa noite a todos e é um grande prazer estar aqui nesse momento agora. Vamos lá. Então, começa assim: a mente consciente, o Criador dentro de nós. A evolução dos mamíferos mais desenvolvidos, incluindo os chimpanzés, os cetáceos e os humanos, criou um novo nível de consciência chamado autoconsciência ou mente consciente. Foi um passo muito importante em termos de desenvolvimento. A mente anterior, predominantemente subconsciente, é nosso piloto automático. Já a mente consciente é nosso controle manual. Por exemplo, se uma bola é jogada em direção ao seu rosto, a mente consciente, mais lenta, pode não Uhum. reagir em tempo de evitar a ameaça, mas a mente inconsciente é capaz de processar cerca de 20 milhões de estímulos ambientais por segundo versus 40 estímulos interpretados pela mente consciente no mesmo segundo. Nos fará piscar e nos desviar. No Retardans, 1998. Veja a ilustração seguinte. A mente subconsciente, um dos processadores de informações mais poderosos que se tem notícia até hoje. Observa o mundo ao nosso redor e a consciência interna do corpo interpreta os estímulos do ambiente e entra imediatamente em um processo de comportamento previamente adquirido ou aprendido. Tudo isso sem ajuda ou supervisão da mente consciente. E aí nós vemos a imagem de um monte, e aí ele traz no gráfico seguinte uma mente em que ele aponta um pontinho nessa folha toda preta. E nesse pontinho ele chama de mente consciente. E toda a folha preta ele chama de mente subconsciente. E aí ele explica a visualização da capacidade de processamento de informações das mentes conscientes e subconsciente. Então a gente consegue ter ali uma visão do quanto a consciente é focada e a subconsciente é total. A ilustração acima de Machu Picchu tem 20 milhões de pixels e cada um representa um byte, uma unidade, das informações recebidas pelo sistema nervoso em um segundo. Mas quanto dessa informação chega à nossa mente consciente? Na ilustração de baixo, o ponto representa a quantidade que a mente consciente processa no mesmo período. Na verdade, o ponto é 10 vezes maior do que realmente é processado por nossa mente consciente. Tive de aumentá-lo para permitir sua visualização. Já a mente subconsciente é capaz de processar toda a informação que recebemos, a área em preto, durante o mesmo segundo. Então, a gente vê que quem domina é a mente subconsciente em termos de espaço, né? As duas mentes formam uma dupla dinâmica. Ao operar em conjunto, a mente consciente pode utilizar seus recursos para concentrar em um objeto específico, como a festa na próxima sexta-feira, por exemplo. Ao mesmo tempo, a mente subconsciente mantém seus movimentos enquanto você corta a grama, sem que
a distração o faça passar o cortador em seu pé ou no gato deitado no jardim. Conscientemente, você não está necessariamente prestando atenção ao que está fazendo. As duas mentes também trabalham em conjunto para adquirir comportamentos mais complexos que mais tarde serão desenvolvidos inconscientemente. Você se lembra de seu primeiro dia de aula de direção? Quando se sentou no banco do motorista? Parecia haver comandos demais para operar ao mesmo tempo. Você tinha de manter os olhos na estrada ou na rua, observar os espelhos retrovisores e os laterais, o interno e os laterais, prestar atenção à velocidade e às luzes indicadoras no painel, usar os dois pés em 3 pedais e se manter calmo no trânsito. A impressão era de que levaria uma eternidade até todos aqueles comportamentos serem programados em sua mente. Hoje, você entra no carro, liga o motor e pensa em sua lista de compras no supermercado, enquanto a mente subconsciente desempenha todas as manobras complexas que lhe permitem rodar pela cidade. Você não precisa se preocupar, ainda que por um segundo, com o ato de dirigir. É um processo que acontece com todos os motoristas. Você pode dirigir e, ao mesmo tempo, ter uma conversa agradável com o passageiro ao seu lado. Sua mente consciente fica tão ocupada com a conversa que somente depois de uns 5 minutos você percebe que nem prestou atenção ao que está fazendo. Sabe que está no lado certo da pista e que está seguindo o tráfego. Normalmente, se olhar pelo retrovisor, verá que não atropelou os pedestres, nem destruiu os postes no caminho. Mas se não era você que estava conscientemente dirigindo até aquele instante, quem era então? A mente subconsciente. E será que se saiu tão bem? Embora você não tenha prestado atenção ao seu comportamento ao longo de todo aquele trecho da viagem, sua mente subconsciente aparentemente desempenhou bem a tarefa de dirigir, exatamente como foi ensinada na autoescola. Além de facilitar os programas habituais subconscientes, a mente consciente é espontaneamente criativa em suas reações aos estímulos ambientais. Por ter habilidade de autorreflexão, a mente consciente pode observar o comportamento no momento em que ele é colocado em prática. À medida que um comportamento pré-programado entra em ação, ela pode intervir, interrompê-lo e criar uma nova resposta para aquele estímulo. Isto nos dá o livre-arbítrio e mostra que não somos meras vítimas da nossa programação. No entanto, para modificar esses padrões estabelecidos, temos de estar totalmente conscientes para que a programação não se sobreponha à nossa vontade. Uma tarefa bastante difícil. Qualquer um sabe que é lutar contra, qualquer um sabe o que é lutar contra os hábitos. A programação subconsciente assume o controle toda vez que a mente consciente se distrai. A mente consciente também pode avançar e retroceder no tempo, ao passo que a mente subconsciente opera apenas no momento presente. Enquanto a mente consciente sonha, fazendo planos para o futuro ou relembrando experiências passadas, a mente subconsciente está ocupada administrando com eficiência o comportamento exigido no momento, sem a necessidade de supervisão consciente.
As duas mentes formam um mecanismo fenomenal. Porém, algo sempre pode dar errado. A mente consciente é o eu, a voz de nossos pensamentos. Pode ter grandes visões e fazer planos para o futuro cheios de amor, saúde, felicidade e prosperidade. Contudo, enquanto estamos mergulhados nesse pensamento, quem está por trás dos bastidores? O subconsciente. E é como ele trata nossos sentimentos e preocupações? Exatamente como foi programado para fazer. No tempo em que estamos distraídos com os nossos pensamentos, a mente subconsciente pode colocar em ação comportamentos diferentes daqueles que nós mesmos criamos, pois a maioria do que temos armazenado em nossa memória foi copiada quando observávamos outras pessoas durante a infância, ou como não fizemos isso conscientemente, muitas vezes nos surpreendemos se alguém nos diz que agimos exatamente como nossa mãe ou nosso pai, que ajudaram a programar a nossa mente subconsciente. Os comportamentos e crenças que aprendemos de nossos pais, colegas, professores, podem não ser os mesmos que imaginamos para a nossa vida, usando a mente consciente. Os maiores obstáculos para alcançarmos o sucesso a que almejamos são as limitações programadas em nosso subconsciente. Essas limitações não só influenciam o nosso comportamento, mas também determinam nossa fisiologia e saúde. Como já mencionei, a mente tem um papel muito importante no controle dos sistemas biológicos que nos mantêm vivos. A intenção da natureza não foi criar uma mente dupla que acabasse se transformando em um calcanhar de Aquiles. Na verdade, essa dualidade pode ser uma grande vantagem. Pense no seguinte: o que aconteceria se tivéssemos pais e professores totalmente conscientes de que servem de modelos perfeitos de vida, sempre envolvidos em relações humanitárias e não competitivas com todos na comunidade? Se nossa mente subconsciente fosse programada para esses comportamentos saudáveis, poderíamos ter uma vida maravilhosa e de grande sucesso, sem ao menos precisar ter consciência disso. Uau. Alguém quer falar alguma coisa? Ou sigo? Não, nós queremos ouvir alguma coisa de você. Então, beleza. O que eu entendi a respeito dessa situação que nós temos entre a mente consciente e a mente subconsciente. A mente consciente, ela pode ser trabalhada, modificada através de estudos e através de técnicas que hoje nós temos, principalmente da mecânica quântica, nós podemos mexer no nosso subconsciente. Só que leva um pouquinho mais de tempo, né? Os estudiosos dizem que pelo menos para se adquirir um hábito novo leva 21 dias. Provavelmente um pouco mais, um pouco menos, conforme a adaptação da pessoa. Mas nós podemos alterar. Só que no padrão, ela é quem fica no comando, por ela estar sempre, vamos dizer assim, focada naquilo que foi colocado, ou que nós permitimos ser colocado como verdade para nós, porque não houve questionamento. Nossos pais faziam, eles eram autoridades nas nossas vidas e nós acatávamos. E isso serviu como marco para nós termos os padrões da nossa vida. E os professores, a mesma coisa. Antigamente se considerava o professor uma autoridade, hoje tem uma inversão aí que nem vamos entrar nesse mérito, mas era uma autoridade. Então, o que o professor fazia, ou as atitudes que eles tinham, os alunos copiavam por ser aquilo um padrão, um parâmetro de certo para conduzir as coisas.
mas nós vemos que precisamos estar constantemente focados para que a gente possa reduzir, vamos dizer assim, o nosso subconsciente quando nós queremos modificá-lo. Porque numa distração mínima, o subconsciente vem e vai aplicar aquilo que ele está programado. Então, foi isso que eu entendi nesse texto e concordo em gênero, número e grau. A física quântica vem confirmar justamente toda essa informação, que para colapsar a onda é necessário você estar no aqui e agora para você fazer as mudanças, porque é você como observador do seu comportamento que você pode alterar ou não, conforme a sua concordância, o seu livre-arbítrio. Isso que eu entendi. Muito bom. Logo no começo, eu não sei se porque se a gente fica pensando muito no que você está lendo, a gente perde a sequência da leitura. Então, eu não consegui pensar muito, mas eu vi que ele falava logo no primeiro parágrafo a evolução dos mamíferos mais desenvolvidos, incluindo os chimpanzés, cetáceos e os humanos, criou um Sim. novo nível de consciência chamado autoconsciência ou mente consciente. Então, ele está Sim. dizendo aqui que o chimpanzé e os cetáceos têm consciência, têm a mente consciente? É isso que eu entendi. Eles aprendem, né? E aí nós vemos os golfinhos sendo ensinados, né? Nós vemos as baleias sendo ensinados, e aí a gente já entra para um campo espiritual que aqui ele nem entra, não sei nem se eu devo entrar, né? Porque a origem desses seres de Sirius B, eles vêm justamente para trazer equilíbrio para o nosso planeta. Mas daí é outra área que não está falando aqui no livro. Sim, sim, tudo bem. Mas como ele fala que a mente consciente, né, ela viaja para o passado e para o futuro, né? Então, estou entendendo. Vamos usar o chimpanzé ou o golfinho, que eles são capazes, então, de estar lembrando do passado deles e estar pensando no futuro? Você acha que é isso? Não digo pensar no futuro, mas lembra que a gente falou na última reunião que quando 100 indivíduos da mesma espécie aprende alguma coisa, ela passa para os outros indivíduos a posteriori? Sim, tem aquela teoria do centésimo macaco, né? Que Exato, exato. Mas aí se aplica não só para macacos, né? Se aplica para todos os seres. Eu acredito nessa teoria, pelo que eu vejo em experiência cotidiana. legal. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse? Ah, Soninha levantou a mão. Pode falar, Sônia. É interessante isso, porque ultimamente eu tenho convivido muito com a minha neta, né? E ela tem 2 anos e meio. E eu vejo que ela, às vezes, ela não está focando em alguma coisa, ela desfoca e ela leva o cérebro dela para outro lugar e fica prestando atenção. A gente, é nítido isso. Ela fica prestando atenção em outra coisa e para de comer, para fazer o que ela estiver fazendo, porque ela está processando. E a gente não, Hum. como a gente já tem uma bagagem, a gente consegue fazer como dirigir, né? Fazer tudo e ficar prestando em outras coisas. Mas eu vejo que a Core, ela não, ela para e fica prestando. E para de comer, para de fazer o que brincar, para ficar prestando atenção no que as pessoas estão falando, sabe? Aí eu falo para ela, Core, foca na comida. Aí ela faz assim e começa a comer, sabe? É muito estranho. Então, enquanto li esse texto, eu via ela, sabe? Acho que captando o subconsciente dela, captando informações, né? Que ela vai usar no futuro, não sei se para o bom ou para o ruim, mas que ela vai usar. E ela para. E a gente não, a gente é no automático, não para de comer, você fica prestando atenção na conversa dos outros, fazendo o que estiver fazendo, até trabalhando, sabe? Mas é isso, eu acho que é isso mesmo. É muito legal esse capítulo aqui. É só um Muito comentário. mesmo. Mais alguém? Eu quero tocar também naquela parte que ele fala sobre o livre-arbítrio.
livre-arbítrio. À medida que um comportamento pré-programado entra em ação, ela pode intervir, interrompê-lo e criar uma nova resposta para aquele estímulo. Isso nos dá o livre-arbítrio e mostra que não somos meras vítimas de nossa programação. O que você entendeu disso, Eu Elisa? concordo com o teu raciocínio, além disso, é necessário que você fique frisando isso, porque numa outra oportunidade, como não adquiriu ainda o hábito, ele vai voltar para o que está gravado no subconsciente, para que você tenha aquela utilização do seu livre-arbítrio e que passe a ser um novo padrão. Você tem que fazer com que ele se repita no mínimo durante 21 dias, que é para que o teu cérebro absorva aquele novo comando e ele substitua o comando antigo pré-existente no teu subconsciente. Isso que eu entendi e que eu uni com um pouco de conhecimento que eu já tinha a respeito de certas vivências. Depois, um outro trecho, ele fala o seguinte: os maiores obstáculos para alcançarmos o sucesso a que almejamos são as limitações programadas em nosso subconsciente. Quem programa essas limitações é a nossa mente consciente? Então, nesse caso, Eu somos nós que criamos o próprio obstáculo para o nosso sucesso? Como a Sônia falou, a netinha dela, quando ela fica focada em captar aquele conteúdo novo que está sendo apresentado para ela pode ali estar trazendo para o seu subconsciente uma crença limitante. E a partir dali, ela vai obedecer aqueles comandos. E a mesma coisa os nossos filhos, quando veem atitudes nossas, porque as crianças, elas gravam muito mais por ver como você processa do que o que você fala. E aí ela começa, inclusive, a ter as crenças limitantes por ver certas atitudes nos pais, nas pessoas que ela está ligada, professores, amigos, por isso, ao que ela está envolvida. Ela vai fazendo essa programação. E aí, trazendo um assunto fora do livro, nós também temos os arquivos acásticos, que já até foi um bate-papo lá na egrégora muito interessante, que nós também trazemos coisas pregressas, né? Então, também não é um assunto que trata o livro, porque ele é científico, e isso nós já estamos entrando numa parte mais espiritual. E, Sônia, você que já falou sobre crenças limitantes, como a gente faz para desprogramar essas crenças limitantes? Ai, aí é muito. Você tem que se desafiar. Tem que se Técnica. desafiar com cada aprendizado, com cada aula que cada um de vocês falam, uma palavrinha que vocês falam, que o nosso subconsciente capta e que você leva para amanhã. É isso que eu estou treinando em mim. Já faz uns 6 anos, 8 anos. Então, eu estou treinando isso. Então, você quebra suas. Você tem que se permitir. Porque se você não se permite, você não consegue quebrar nenhuma crença. Mas se você se permitir, por mais desafiador que seja, a gente consegue. Eu sei que eu já consegui muita coisa me reprogramando, sabe? Eu mudando, porque você não consegue mudar ninguém, né? Eu levo para o meu dia a dia. Então, é muito legal isso, mas é desafiador. Desafiador e você tem que bater naquela tecla sempre. E lembrar, porque a gente é humano, a gente esquece, a gente julga, sabe? Mas se vier o estalinho e falar assim, epa, para, você está julgando, já está bom, porque você já está se reprogramando, sabe? É muito legal isso, é muito interessante esse capítulo. E o Max e eu tenho, meus filhos são terapeutas e eles falam para mim sempre, mãe, cuidado da. Eu achava isso irritante, hoje eu não acho mais. Cuidado como você fala com a Core, sabe? Porque ela vai captar o que você está falando, sabe? A, cada palavra que eu uso, que eu aprendi dos meus pais, o meu filho fala assim, mãe, isso aí não é legal, porque ela vai entender outra coisa. E é verdade.
né? Então, antes eu achava, puxa, que chato, não posso nem ser vó, sabe? Mas não, não é, eles têm razão. Mas se eu ficar pensando que eu não posso quebrar esse paradigma de que eu sou mãe e quero ser vó, né? Eu não, eu ficaria na minha, sabe? Mas o desafio maior é esse, de você pegar aquilo, sabe? Falei, não, é verdade, né? Então, é isso. É quebrar paradigmas, é muito complicado, mas é desafiador, mas a gente consegue se a gente quiser. Eu confesso para vocês que, na minha ignorância, eu achava que a centelha divina, né, ela estava muito mais na nossa mente subconsciente, né, e a mente consciente seria o nosso racional. Mas ele já começa isso aqui dizendo que a mente consciente é o criador dentro de nós, né? O que aumenta muito a nossa responsabilidade, né? Sim. E mais. Bom, já falei muito. É, Alguém quer comentar mais alguma coisa? Então, Elisa pode continuar. ok. Agora vamos para um outro subtítulo, que é A Mente Subconsciente. Estou chamando, mas ninguém responde. Enquanto a natureza imaginativa da mente consciente evoca imagens de um fantasma na máquina, a mente subconsciente não dispõe desse recurso. Ela funciona mais ou menos como um jukebox, carregado com programa de comportamentos prontos para serem utilizados toda vez que um sinal do ambiente pressiona a tecla correta. Se não gostamos, o que é jukebox? Está lá embaixo no rodapé, que diz que é uma caixa com um repertório variado de música que o usuário programa para tocar uma música mediante a colocação de uma moeda. Se não gostamos de determinada música, adianta reclamar da máquina? Em minha época de faculdade, cheguei a ver muitos alunos embriagados reclamar e chutar o jukebox, mas nos bares, porque não estavam contentes com a programação musical. Da mesma maneira, devemos nos conscientizar de que não adianta gritar ou reclamar quando a mente consciente não consegue mudar nossos padrões programados de comportamento. Quando nos convencemos de que táticas desse tipo não funcionam, deixamos de lutar com a mente subconsciente e procuramos técnicas mais científicas para reprogramá-la. Do contrário, estaremos apenas chutando a máquina na esperança de que ela mude a programação. No entanto, não é fácil aceitar que não podemos guerrear contra o nosso subconsciente, pois um dos conceitos que a maioria de nós adquiriu na infância é de que o poder da vontade é maior que tudo. Por isso, lutamos tanto contra a nossa programação subconsciente. Mas as células são obrigadas a seguir as ordens dessa programação. Essa guerra entre o livre-arbítrio consciente e o programa subconsciente pode resultar em sérios problemas neurológicos. Para mim, um bom motivo para não entrarmos nesse tipo de batalha é aquela mostrada no filme Shine, baseado em uma história real. O pianista australiano David Helgott desafia seu pai ao decidir ir para Londres estudar música. O pai, um sobrevivente do Holocausto, programou a mente subconsciente de seu filho com a crença de que o mundo é perigoso e que enfrentá-lo poderia ameaçar sua vida. Insistiu que o filho só estaria seguro se permanecesse próximo de sua família. Apesar de toda a programação do pai, Helfgott tinha certeza de que era um grande pianista
e tinha de se libertar da família para realizar seu sonho. Em Londres, tocou uma peça muito difícil, o terceiro concerto de Rachmaninoff, em uma competição. O filme mostra o conflito entre a mente consciente do rapaz, tentando obter sucesso, e sua mente subconsciente, dizendo-lhe que estar visível e ser internacionalmente reconhecido poderia trazer risco à sua vida. Durante o concerto, enquanto Heathcote sua em bicas e toca desesperadamente o piano, sua mente consciente luta para manter o controle. Porém, seu subconsciente, com medo de que ele vença a competição, tenta assumir o controle do corpo. Ele se mantém firme até a última nota, mas desmaia logo depois, exaurido pela batalha. Quando volta a si, paga um alto preço por sua vitória, a insanidade mental. A maioria de nós vive em constante luta com a mente subconsciente, tentando modificar a programação recebida na infância. Basta pensar nas inúmeras tentativas fracassadas de conseguir um bom emprego ou no tempo de permanecermos trabalhando e vivendo em lugares que detestamos, simplesmente porque não merecemos coisa melhor. Alguns métodos para suprimir os comportamentos destrutivos são drogas e terapia. Mas já existem novos procedimentos que podem mudar a nossa programação sem a necessidade de luta com os registros subconscientes. São técnicas baseadas nas descobertas da física quântica, que reúnem energia e pensamento. Na verdade, trata-se de modalidade de tratamento que podem ser chamados de psicologia da energia, um ramo novo da nova biologia. Não seria muito fácil se fôssemos programados desde o início para utilizar plenamente nosso potencial genético e criativo? Não seria muito melhor nos tornarmos pais e mães conscientes e permitirmos aos nossos filhos fazer o mesmo? Assim, a reprogramação não seria necessária e poderíamos fazer deste planeta um lugar mais feliz e pacífico. Eu, particularmente, não penso que seria bom se nós não tivéssemos essa possibilidade de reprogramação. Eu acredito que os pais são, principalmente para os humanos, que somos tão dependentes quando nascemos, né? Não somos autômatos, necessitamos demais dos nossos pais, dos nossos genitores. Então, eu entendo que essa forma que o Eterno permitiu que nós fôssemos experimentando e somos responsáveis por aquilo que nós escolhemos, eu acho que há um equilíbrio para a nossa evolução, o nosso tempo de aprendizado e realmente testar essa fixação de conhecimento através da nossa vida. E quando as coisas não estão dando aquilo conforme o resultado que se esperava, se tem maturidade e evolução suficiente para mudar o rumo. E aí fazer uma alteração na programação que aceitamos, que fomos permitindo, né, angariando na vivência. Esse é o meu entendimento sobre esse tópico. Bom, alguém quer acrescentar ou comentar algo? Eu queria falar um pouquinho sobre a física quântica, né? Porque a física quântica é fantástica. E eu não sabia nem o que era física quântica. Eu aprendi o que era física quântica graças ao Renato e à Inês, por causa do Carleto. Lembra como que é aquele, o professor dele que ele faleceu, Sérgio?
Homeostase quântica. Nossa, aquilo lá mudou totalmente a minha vida. E aí eu fui estudar um Funcional. pouquinho, eu fui ver um pouquinho mais o que era física quântica. Nossa, e a força do pensamento é tudo baseada na física quântica. E a minha vida mudou muito depois da física quântica. E eu levo, não sei, não sou uma estudiosa que nem vocês, né? Que nem você, Elisa, mas eu sei o que eu passo, a minha experiência e vejo que a experiência das pessoas. E a física quântica até hoje tem mudado a minha vida. Eu estou levando ela para a minha vida mesmo. É muito legal. Eu só vou fazer uma observação no que você falou aí, que você disse que a força do pensamento é baseada na física quântica, é isso que você disse? Pelo que eu vi, eu uni as duas coisas. Eu uni as duas coisas, sabe? Pelo movimento que você faz pela física quântica e o seu pensamento, entendeu? Eu uso ela para virar chave quando tem algumas coisas, por alguns momentos que eu tenho passado, que eu passo, né? Então, a física quântica me leva a acreditar em muitas coisas. E É. com a força do meu pensamento também, eu não sei, mas me ajuda muito. Não, Não sei se estou perfeito. falando besteira, Renato. Se você prestar atenção, você Ah, vai ver que a física quântica, ela explica o mecanismo de ação do seu pensamento. sim, É isso que vem fazendo ela revolucionar muito a ciência, né? Você sabe que muitos, eu até estava conversando com a Inês esses dias sobre isso, muitos físicos newtonianos ainda não aceitam a física quântica, né? sim, Porque ela está praticamente explicando o que a espiritualidade, né, já fala há milênios, né? E aí a sim, física não consegue provar aquilo, mas a física quântica, hoje, por enquanto, através, né, de teoria, de alguns experimentos, né, esses dias eu estava escutando um rapaz dizendo que um computador quântico, por exemplo, para ele chegar a vir para as nossas mãos, ainda vão demorar décadas, né? Então, muito do que a gente está vendo aí, né, são experimentos, são estudos, né? Mas esse lance que a Elisa até comentou do observador, né, do quanto a gente pode alterar, né? Como você está falando, com a força do pensamento, né? E aquelas manifestações, inclusive espirituais, seja ela de bilocação ou canalização, enfim, a física quântica deixa isso muito mais perto da ciência, né, do que a física tradicional. Então, é bem legal o que você colocou, mas é isso. Na realidade, esse teu entusiasmo é porque a física quântica está clareando para você coisas que você já acreditava, mas não entendia direito como que funcionava aquilo, né? Tá certo, ou não? tá certíssimo. São uma frase que ele usou, o Carleto, que eu levo até hoje para a minha vida. É aquele código alma, é minha consciência explica. Ou minha consciência, sabe? E o código espírito, para mim, são duas frases que eu levo para a vida, sabe? E eu consigo virar a chave com essas duas frases. Em muita coisa na minha vida eu consigo virar a chave, sabe? Então eu acho fantástico, mas eu não sou, como eu falo, uma grande estudiosa, porque eu não tenho muita paciência igual vocês de estudar. Eu sou mais de ouvido mesmo e aprender o que vocês estão falando, entendeu? Você nos ensina muito, Sônia. A Elisa, Imagina, acho eu que amo vocês, quer eu amo comentar alguma vocês. coisa. Fala, Elisa. Na verdade, o que eu consigo compreender, assim, traduzindo de forma bem grosseira, é que a física quântica, ela consegue aproximar distâncias, porque na física tradicional há muito padrão de tempo e espaço, e a física quântica rompe com isso. Verdade.
verdade? Verdade, plenamente. É isso mesmo. Então, o que dá para traduzir assim, bem fácil de se compreender, no meu pequeno entendimento, seria isso, porque o professor Hélio Couto, ele fala muito que nós, como observadores, nós afetamos a ação do experimento. Então, isso demonstra, comprova que nós, no momento presente, quando nós estamos no aqui e agora, nós temos potencial para fazer diferença no aqui e agora, mas nós não podemos estar nem preocupados com o que já passou e muito menos preocupados com o que vai vir, mas interagindo naquele instante. E aí nós podemos fazer grandes revoluções com o nosso posicionamento no agora. É, a E aí física nós podemos, tradicional, neste momento, focados, nós podemos modificar essas crenças que nós permitimos, né? Porque nós aceitamos a bagagem dos nossos ancestrais e com esse conhecimento nós podemos reprogramar, mas como disse, né? No mínimo 21 dias, transformando o hábito, ou seja, repetindo sempre a mesma coisa para que haja uma ressignificação e uma substituição. muito bom. É, Mais uma oportunidade? eu já ouvi dizer que 21 dias depende do assunto, Sim, porque sim, pode sim, virar 90 dias. sim, 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 Dependendo da sim. graduação do assunto, 21 dias não é nada. Verdade, verdade. Então tem É, eu, que orar e vigiar Sim, sim. direto. Na verdade é vigiar e orar, né? É Vigiar isso. e eu acho que Sempre. eu iria, mais ou menos o que eu ia colocar, porque na realidade a gente está falando aqui em um grupo totalmente seleto, né? De pessoas que estão buscando. E quando a gente está buscando, a gente torna os nossos momentos conscientes. Então, é esse aqui, como a Elisa falou, é esse aqui agora, essa consciência de ser, de estar, que nos coloca nesse movimento. E aí, o olhar, quando você chega em alguma coisa que você precisa transformar, a gente, acho que aqui no estudo, na busca, todo mundo acaba, ou é. em maior ou menor grau, fazendo um olhar amoroso para as coisas que a gente precisa ver, porque nem tudo que a gente vai precisar ver ou desconstruir ou acabar com uma crença limitante vai ser fácil ou vai ser alegre, às vezes vai ser muito doloroso. Então, acho que é o processo Verdade. nosso de consciência mesmo. E quando eu falo consciência, naquele momento que você está realmente presente em você e olhando, como a Sônia fala, vira algumas chaves. Vira algumas chaves é aquela coisa, cai a moedinha lá. Opa, aqui tem alguma coisa que eu vou precisar olhar com mais calma, ou que eu já estou olhando e já não quero mais. Aí o processo daquilo virar um hábito na sua vida são as repetições conscientes, né, que vão registrando isso dentro de nós, né? Eu vejo dessa forma. Bem assim. Muito O bom. aprendizado é através das repetições, né? Sim, sim. E aí a gente vai ter o alto e baixo, né? Porque aí eu acho que não tem 21, não tem 90, não tem. Quando aquilo já não é mais pesado para você, quando aquilo já flui naturalmente, e a gente vai pensar, nossa, eu não faço mais assim, ou eu não me abalo mais dessa forma, ou eu ainda me abalo, mas eu não caio, né, como eu caía antes, alguma coisa do tipo, porque a gente se distrai no meio do meio dos nossos caminhos, das nossas coisas, e cai no buraco, é isso, Vai e volta, né? Você vai e volta, chega vai e lá, de volta. repente você viu, não cheguei. Aí você vai de novo, Exatamente. chegou, fica um pouco. Aí de repente você vê que, oh, tô de volta aqui. Peraí, tem que ir de novo. É aquela história do, aí eu não lembro,
aquele que ele joga a pedra lá e ele tem que. É o Sísifo, né? Se não me engano, Sísifo. Que ele joga a pedra e ele tem que, de novo, buscar a pedra e levar a pedra, chega lá em cima, ela cai. É o mesmo movimento que a gente faz. Eu não sei se vocês estão lembrando, né? A É história grego, né? Uma tragédia. de empurrar a pedra no alto da montanha e ela Todo dia voltar. ele tem que empurrar a pedra, ele chega lá em cima, a pedra rola para baixo. Aí ele volta lá e vai, leva de novo a pedra, né? Uma rocha pesada, aí vai. Aí o entendimento é tentar fazer essa pedra ficar mais leve, porque se subir e descer vai acontecer indefinidamente. Enquanto você estiver aqui no planetinha azul, isso vai continuar, né? Haja, né? Haja. É isso aí. Inês, quer começar a sua parte? Boa noite a todos. Estamos aí. Obrigada, Elisa. Muito bom, muitas reflexões. Eu que agradeço. Elisa tem um aprofundamento, nossa, é muito 10, Foi Elisa. muito bom. Foi Tô muito só bom. fã. Gratidão, gratidão. Vamos lá. Desde o princípio. Concepções e gravidez conscientes. Todos já ouvimos a expressão quando você era bem pequenino e ainda estava na barriga da mamãe. A frase mostra a felicidade de pais que realmente desejavam ter um filho e também resume as pesquisas genéticas mais recentes, que mostram que os pais devem se preparar meses antes de conceber um filho. A consciência e a intenção podem produzir um bebê mais inteligente, saudável e feliz. As pesquisas revelam que os pais agem como engenheiros genéticos dos filhos bem antes da concepção. Nos estágios finais de maturação do óvulo e do espermatozoide, um processo chamado impressão genômica regula a atividade dos grupos específicos de genes que irão moldar a personalidade da criança que será concebida. Estudos sugerem que tudo o que se passa na vida dos pais durante o processo de impressão genômica tem influência profunda sobre a mente e o corpo da criança, o que mostra que a maioria dos casais não está mesmo preparada para ter um filho. Verne declara em Pré-Parenting Marmurter, faz toda a diferença sermos concebidos com amor, com pressa ou com ódio, e se nossa mãe realmente queria engravidar. Os melhores pais são aqueles que vivem um ambiente calmo e estável, sem vícios e têm um bom relacionamento com a família e os amigos. É interessante observar que as culturas aborígenes reconhecem há milênios a influência do ambiente no momento da concepção. Antes de ter um filho, os casais passam por cerimônias para purificar a mente e o corpo. Hoje, uma série de pesquisas documentam a importância das atitudes dos pais no desenvolvimento da criança desde o útero. Verne também escreveu sobre isso. As diversas evidências científicas que surgiram na última década nos levam a reavaliar as habilidades mentais e emocionais das crianças antes do nascimento. Os estudos mostram que, acordadas ou dormindo, elas, as crianças, estão constantemente sintonizadas com as ações, os pensamentos e os sentimentos da mãe.
Desde o instante da concepção, a experiência no útero molda o cérebro, estabelece o tipo de personalidade, temperamento e capacidade de pensar do indivíduo. Mas quero enfatizar que a nova biologia não é um retorno ao passado, quando se culpava as mães por todos os problemas infantis que a medicina ainda não compreendia, como esquizofrenia ou autismo. Mães e pais estão juntos no momento da concepção. E durante a gravidez, mesmo que apenas a mulher esteja carregando a criança, tudo que o pai faz afeta profundamente a mãe, que, por sua vez, afeta o desenvolvimento do filho. Por exemplo, se o pai abandona a mãe e ela fica com medo de não ter meios para sobreviver, isso afeta profundamente a interação entre ela e o bebê. Da mesma maneira, fatores sociais como falta de emprego, de moradia, problemas de saúde ou as intermináveis guerras que obrigam os pais a se ausentar e servir ao exército podem afetar os pais e, consequentemente, o desenvolvimento do filho. A base da paternidade consciente é que tanto mães quanto pais têm as mesmas responsabilidades em termos de saúde, inteligência e de felicidade dos filhos. Claro, não podemos culpar a nós mesmos ou a nossos pais pelos problemas em nossa vida, nem na vida de nossos filhos. A ciência se concentrou tanto no conceito de determinismo genético que hoje não temos consciência da influência das crenças em nossas vidas. E o mais importante, de como nosso comportamento e atitudes programam a vida de nossos descendentes. A maioria dos obstetras ainda desconhece a importância desses fatores no desenvolvimento de um bebê. Aprendem na faculdade que o desenvolvimento fetal é mecanicamente controlado pelos genes, sem maiores contribuições por parte da mãe. Por isso, preocupam-se apenas com alguns aspectos básicos. Ela se alimenta bem, toma vitamina, faz exercício com frequência. O único aspecto levado em consideração é a provisão de nutrientes para o feto geneticamente programado que vai nascer. A criança em desenvolvimento precisa, porém, de muito mais que os nutrientes do sangue da mãe. Se ela é diabética, por exemplo, seu filho acaba absorvendo excesso de glicose. Se sofre de estresse crônico, pode transmitir a ele excesso de cortisol e de hormônios de alerta, fuga ou luta. Há muitas pesquisas sendo realizadas hoje sobre o assunto. Se a mãe está sob muita tensão, seu eixo HPA é ativado, o que faz com que o bebê se sinta em um ambiente ameaçador. Os hormônios de estresse ativam reações de proteção quando entram na corrente sanguínea fetal. Afetam os mesmos órgãos e tecidos que afetaram na mãe. Em ambientes de estresse, o sangue do feto se concentra mais nos músculos e na parte posterior do cérebro para atender às necessidades nutricionais dos braços e pernas e da região do cérebro responsável pelos reflexos de defesa ativados quando a vida está em risco. Para manter a função desses sistemas de proteção,
O sangue é retirado de órgãos viscerais e os hormônios inibem as funções cerebrais. O desenvolvimento dos tecidos e órgãos fetais é proporcionalmente à quantidade de sangue que recebem e das funções que desempenham. Ao passar pela placenta, os hormônios de uma mãe que sofre de estresse crônico alteram profundamente a distribuição do fluxo de sangue no feto e modificam as características de desenvolvimento de sua fisiologia. Na Universidade de Melbourne, Marilyn Winter desenvolveu uma pesquisa sobre fêmeas de carneiros grávidas que são fisiologicamente semelhantes a humanos e descobriu que a exposição pré-natal ao cortisol pode elevar a pressão sanguínea. Os níveis de cortisol no feto desempenham um papel importante ao regular o desenvolvimento dos mecanismos de filtragem dos rins, chamados néfros. As células dos néfros estão envolvidas no processo de equilíbrio dos níveis de sal no corpo e, portanto, são importantes para o controle da pressão sanguínea. O excesso de cortisol absorvido de uma mãe sob estresse altera o desenvolvimento dos néfros do feto. Outro efeito do excesso do cortisol é que ele faz com que tanto a mãe quanto o feto passem de um estado de crescimento para um estado de proteção. Como resultado, o feto nasce menor. Condições negativas no útero que levam ao nascimento de bebês com peso abaixo do normal estão associadas a diversas doenças descritas por Nathalie em seu livro Life in the Womb, A Vida no Útero. Entre elas, há diabetes, problemas de coração e obesidade. Por exemplo, o Dr. David Barker, da Universidade de Southampton, na Inglaterra, descobriu que meninos que nascem com menos de 2,5 kg têm 50% mais probabilidade de morrer devido a problemas cardíacos do que os outros que nascem com peso normal. Pesquisadores de Harvard descobriram que meninas que pesam menos de 2,5 kg correm 23% mais risco de terem doenças cardiovasculares que as outras. David Lyon, da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, descobriu que a diabetes é 3 vezes mais comum em homens com mais de 60 anos que nasceram com tamanho e peso abaixo do normal. Esse novo foco da influência do ambiente pré-natal também abrange o estudo do QI, que os deterministas genéticos e raciais associavam apenas aos genes. Mas, em 1977, Bernie Devlin, professor de psiquiatria da Escola de Medicina da Universidade de Pittsburgh, analisou 212 estudos que comparavam o QI de gêmeos, irmãos e seus pais. Concluiu que os genes são responsáveis por apenas 48% dos fatores de desenvolvimento do QI. E quando se soma a isso os efeitos da união dos genes maternos e paternos, os componentes de inteligência herdados diminuem ainda mais, chegando a uma média de 35%.
já devem descobrir que as condições ao longo do desenvolvimento pré-natal podem afetar o QI de maneira significativa. Ele revela que uma média de 50% da inteligência potencial de uma criança é controlada por fatores ambientais. Estudos anteriores também mostravam que o consumo de álcool ou de nicotina durante a gravidez pode causar a diminuição do QI da criança, assim como a exposição ao chumbo. A lição para quem deseja ter um filho é que as atitudes dos pais no período da gravidez podem reduzir drasticamente a inteligência da criança. E não se trata de acidentes, mas de alterações no fluxo do sangue de um cérebro submetido a estresse. Em minhas palestras sobre paternidade consciente, eu cito pesquisas e mostro um vídeo de uma organização italiana, a Associação Nazionale de Educazione Prenatale, Associação Nacional de Educação Pré-Natal, é mais fácil, que ilustra o relacionamento interdependente entre os pais e seus filhos ainda não nascidos. No vídeo, uma mãe e um pai estão tendo uma discussão enquanto ela é submetida a um sonograma. Pode-se ver nitidamente que o feto salta dentro do útero quando a discussão se inicia. Contorce o corpo como se estivesse para saltar de um trampolim no momento em que a discussão se torna mais agressiva e também quando alguém quebra um copo. O poder da tecnologia moderna, por meio de um sonograma, ajuda a desbancar o mito de que crianças ainda não nascidas não são organismos sofisticados o suficiente para reagir a qualquer coisa que não seja seu meio ambiente nutricional, seja seu ambiente nutricional. Olha, a gente sabe que está tudo interligado, né? Nós temos sistemas nervosos e outros sistemas, porque aqui eu acho que ele está trazendo o invisível para o visível, né? Que não existe só o corpo físico, né? Então, a gente sabe que está tudo interligado. E que, óbvio, acaba que, acho que a Claudinha comentou lá na feira, né, que alguma coisa de fora pode passar influência para o outro e vice-versa, né? O que está fora para dentro e de dentro para fora. E eu não sei se eles vão falar aqui também, nesse caso, porque o feto ele já também traz uma bagagem. Então, muito do que acontece nesse sistema que ele falou de ambiente e tudo mais, também, dependendo do que ele traz, ele vai absorver de uma maneira. Tem seres que já nascem com amor, uma consciência lá, né, mais elaborada, muitas dores ele acaba transformando, né? Não é a maioria, e a gente sabe, se a gente chega em casa e põe uma música e relaxa, parece que você sai do corpo físico e já entra num prana, num ambiente melhor. Então, óbvio que a gente sabe que tudo isso interfere. Agora, no dia a dia, eu não sei como é que se consegue processar tudo isso, porque as coisas não deixam de acontecer. Então, acho que até nível subconsciente e consciente é o como, né? Como que a gente vai lidar com isso, que é um fato, aconteceu, né? Você pode se desesperar, você pode, vamos dizer, se entrar naquilo lá, naquela dor, e você ficar, né? Ou você entender que a dor era do pai ou é o ambiente, e você vai buscar, como a gente falou, conhecimento e ações que nos tiram dessa dor,
porque senão não faz sentido, né? Toda a parte física, ela foi criada para segurar a gente aqui. Só que a gente sabe um poder que a gente tem tão grande da natureza natural, e que a gente falou de repetir, falou de experiência, que é justamente isso. Se a gente tivesse a capacidade de passar por uma experiência, já absorver o positivo e já reformular, né, e ver, vai tirar todos os véus, mas a gente não consegue, porque eu penso que tudo é tão grande, tão grande, tão grande que a gente tem que aprender, né, que a gente precisa se preparar. É como crianças ainda, num parque de diversão muito grande, né, que você tem acesso a muita coisa, mas que muitas coisas não te convém, né? Você não vai fazer. E outras a gente faz inconscientemente, porque é tudo uma coisa só, né? A gente se atém só no físico, mas não é. Não é, né? Então, acho sim que tudo interfere o tempo inteiro. Óbvio que numa gestação, né? Você está muito ligado ali com o feto e vai interferir mesmo. E é isso, tem uns que vão ressignificar e vão conseguir vencer, e tem outros que, infelizmente, não. Tem aí mais um, né, amor? Um título, o Programa Avançado da Natureza. Sim, mas vamos ver se tem mais alguém querendo falar, né? Bom, Fala, Lourdes. quando anos atrás eu fiz um curso, eu atendia o Body Talk, que é uma técnica que foi criada por um australiano. E nós tivemos vários cursos na época, e ele sempre trazia que o que a mãe, né, com certeza influenciava o feto, né, mas o pai biológico, o que ele fizesse também influenciava o feto. Não importava que esse pai estava longe, não sabia nem que a criança, que ele estava gestando o filho, né? Que havia influências de uma outra ordem que afetavam esse bebê na barriga, né? Que estava se formando. Tanto a mãe, claro, né? Porque a mãe está ali, né, direto, né? Não só nutrindo em termos de alimentação, mas um contexto, né, maior de sentimentos, emoções, né? Mas o pai também, que ele tinha a mesma capacidade com a mãe de imprimir naquele feto o que ele estava passando. Eu achava isso muito interessante, né? É a física É, quântica aí, né, Elisa? É a física quântica. Agora, pelo Corpo Explica, assim, não fala nada do pai no Corpo Explica, fala mais da mãe, do contato com aquele feto, do que ela está passando emocionalmente, que vai formar o tipo de corpo, né? O formato de corpo, que são aquelas pessoas que, quando crescem e tem muito dessa etapa na formação, são aquelas pessoas muito magrinhas que comem, comem, comem e não engordam. E geralmente elas são muito inteligentes e criativas, diferente do que ele falou aí, né? Que afeta, inteligência, é outro estudo, né? É bem interessante, né? Ter um É, olhar aqui, o olhar do outro, né? Para você ter a as suas gente, próprias conclusões, né? se a gente for pegar nessas, o que aconteceu conosco durante a gestação, é sem fim, é um problema sem fim, mas eu acredito muito que é isso, sabe? Depende muito do que o ser que vai nascer também está trazendo. Porque senão é uma coisa horrorenda, algumas coisas assim, vamos dizer assim, que a gente tem que passar. Eu já acho esse negócio de gravidez, já tinha que parar com isso, já tinha que gestar do lado aqui, sabe? Uma coisa mais assim, né? Mas é isso, desculpa, mas essa influência é dolorida, né? A gente saber, e você não vai conseguir evitar,
Porque durante o dia você tem várias percepções, né? Você vai para o bem, para o não, né? Aquela alternância nossa, é justamente pela nossa falta de consciência, né? A gente tem um grau aí muito elevado, né? Então é meio aterrorizante isso daí. O Mas Marcos vamos. levantou a mão, Inês, deixa ele falar. Pode falar, Marcos. Boa noite. É um depoimento da minha história, né, com a Júlia. A Júlia, acho que não entra nesse padrão, mas assim, é, é, foi bem traumático, assim, né? Foi pré-natal normal, o parto foi bem traumático, de 15 horas de parto, não teve dilatação. Aquela coisa que a gente vê em filme e novela, eu não vi, né? Foi todo. A gente tem essa imagem, né? Primeira filha. Aí não teve dilatação suficiente, que teria que ser 10 centímetros, teve 8. Aí foi para o parto normal, não tinha. Estava achando que ia ter dilatação completa, não teve. Aí teria que ter feito cesárea. Aí não tinha anestesista. Aí fizeram cortes, 3 cortes na vagina da Fernanda, para ver se sai. Aí encaixou, mas ficou trancado. Só curou, mas ficou a parte da boca trancada, ficou uns 10 minutos, né? E aí a mãe perdeu a força, não tinha mais como. Como é que chama? Aquele que empurra, né? Esqueci o nome. Contração? Isso, contração. Acabou a contração. E aí eram 2 estagiários residentes, não tinha médico obstetra, era um plantão de fim de semana. Era dois. E aí depois aí tinha uma enfermeira que fez uma manobra, é, Heinisch, que empurra o feto, né, para a Júlia sair, assim, empurrou e saiu toda roxa com a cabeça esmagada, assim. E aí veio a neopediatra, socorreu, é, entubou para poder limpar, e ela nasceu preta, assim, preta, preta. Aí, nossa, acho que morreu, né? Não está viva. E a Fernanda perguntando como é que estava. Foi isso tudo bem traumático. Depois, na UTI, eu fui na UTI, que ela nasceu às 5, umas 5h30, 6 horas. Eu fui para a UTI e ela estava entubada, com aquela ventilação mecânica. E aí fiquei chocado. Depois, aí reza, né? Reza, ora. Aí lá para as 11 horas ela mexe o dedinho, assim. Ela mexe o dedinho, aí chamei a enfermeira, aí tiraram. Tava conseguindo, tipo, respirar por conta própria, né? Então, assim, tudo que ele está falando aí não existe nessa literatura, né? Existe uma outra literatura, sei lá. E é outra história, é outro mundo. Então, quando eu ouço isso, é bem legal, né? Bacana. Aí como que seria a minha filha nesse contexto que ele está falando? E aí ficou 27 dias no UTI, com fenobarbital, achando que ia ter convulsão, dopada, e aí ela tinha que reagir para poder sair, para ter alta, né? Para poder mamar e tal. Mas vivia dopada, dormindo, toda grog, assim. Aí eu pedi para diminuir o fenobarbital, aí o médico pediatra, né, o pediatra ficou meio assim, aí começou a tirar. Aí começou a reagir, abrir o olho, fazer movimentos, tipo a chorar. E aí ela está aqui, fez 15 anos agora, né? Nessa condição que ela tem, então será seu milagre, uma bênção. Em que parte que ela entra, eu acho que não tem classificação, né? Seria outro critério, não sei como é que fala isso. É. Você quer falar, Inês? Não, é isso, Marcos, tem muita coisa, né?
A gente não quer acreditar no acaso, então a gente tem consciência que tudo tem uma explicação, né? Então a gente não pode, eu não saberia te dizer, falar, olha, foi realmente por um erro, né? Tudo que você está falando foram, além de erros, não estava num ambiente propício para receber um ser nessas condições. A mãe não tinha dilatação, né? E aí, óbvio, faria uma cesárea, seria uma coisa muito diferente, né? Por isso que a única coisa que eu tenho para falar a gente não tem uma experiência dessa tão próxima, acho que vocês são. A Júlia é uma menina que tem uma força, essa vontade, né, que fala lá e que a filosofia trabalha, ela tem garra, ela tem determinação. E se por um lado, naquele momento, ela não teve o melhor atendimento, hoje eu sei que vocês, de acordo com aquilo que vocês conseguem, vocês entendem, vocês fazem. Hoje, você estar aí, eu imagino que é por uma missão, né? Pelos seus pais, por ela, para estar junto da Fernanda, para talvez estar num ambiente melhor. No caso específico para você, o que a gente mais deseja é que você tenha sempre força todos os dias. Todo Obrigado. dia é um dia novo para você, para ela, porque realmente, Marcos, esses estudos não vão trazer todas as respostas, mas pode trazer a certeza de que você tem, todos que estão, tem ferramentas, tem aonde buscar, né? E tudo é um aprendizado. De alguma forma, ela também está passando por isso, ela também está aprendendo, e a gente sabe que nada perde, fica tudo gravado. Então, assim, eu só desejo para você muita luz. Você é uma pessoa que está presente em tudo. Você é uma pessoa que busca. Você é uma pessoa que a gente sente que, de certa maneira, não aceita. Mas aconteceu e o tempo não vai dar. O que ele te dá agora é a oportunidade de se fazer diferente todos os dias. E eu desejo que você encontre em nós, em tudo que você faz, acompanhe as danças. Eu acho que isso, para você se fortalecer, você e ela se fortalecerem, que você tenha certeza que com tudo isso é um homem muito melhor, muito maior, tem um conhecimento que ninguém tem, você pode falar assim com a alma, sabe? Falar para a alma das pessoas, para aquilo que elas têm de melhor, porque passar pelo que vocês passam não é para qualquer um. E do jeito que você passa, mais ainda. Inês, a Então, Sônia quer falar. Eu queria falar um pouco, sim, porque muita coisa não tem explicação, né, Marcos? Mas eu, espiritualmente falando, eu acredito que não é por acaso que a Júlia veio assim, não é por acaso que ela te escolheu você e a Fernanda como pais, indiferente se vocês estão separados ou não, com a força de cada um, ela está aprendendo muito, e hoje, com toda a deficiência que ela tem, ela brilha muito. Mas por que que ela brilha? Por causa de você e da Fernanda. Se não fossem vocês e o apoio que ela tem de vocês, ela não teria esse brilho que ela tem, sabe? Tudo bem, ela tem os problemas dela? Sim. Sabe lá se ela escolheu vir assim? A gente não sabe por que que ela escolheu, entendeu? Eu acredito muito nisso. Espiritualmente, ela escolheu vocês para ser uma pessoa melhor, para ela aprender e ela superar todos os limites dela. Viu? Parabéns, viu, Marcos? Você é uma pessoa que eu admiro muito. Parabéns mesmo, Obrigado. viu? Você é inspirador, tá? Continua assim, tá? Beijo. Obrigado. Só E- continuando, a Inês Espera comentou só um sobre... pouquinho, Marcos. A Ah, Elisa está querendo falar, Elisa, ou estou enganado? Espera aí, Marcos. Na verdade,
tem um propósito, mesmo que a gente, no momento, não consiga compreender. Mas o que é quando o Marcos estava fazendo a colocação, o que eu senti no meu coração e que eu achei importante dizer é que vocês vieram nos ensinar a refinar o amor. Isso é uma coisa sublime, é lindo e maravilhoso. Claro que eu compreendo que tem tudo na vida, altos e baixos, mas o ensinamento que vocês nos passam de amor, de compreensão, de carinho e de estar fazendo o seu melhor é um motivador para nós. Então, em nada, desmerece qualquer situação. Todas elas nós devemos dar graça, porque tem lições a ser aprendidas e, sobretudo, vocês estão desenvolvendo com louvor. Para mim, vocês são uma bênção maravilhosa. Tanto a Júlia, com os 15 aninhos dela aí, que dançando e fazendo o seu melhor, tendo as suas funções dentro do corpo e da sociedade em que ela está inserida. Como você disse, que ela tem uma memória fantástica, que vem buscar as informações com ela sobre a coreografia. Então, realmente, ela faz parte do contexto em que ela está. E tudo isso, ela está contribuindo e dando o seu melhor, e nós estamos aprendendo muito mais com as atitudes de vocês, que é amor realmente genuíno em ação. Então, vocês vieram realmente refinarem esse sentimento. Isso é fantástico. É isso que eu tinha a dizer. Um beijo no coração. Pode falar, Marcos. Só uma questão sobre parto que Inês estava comentando, que é muito... A gente está no século XXI, mas eu me senti na tipo, idade média, né? Mas, assim, deve ter protocolos e tal, 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 e teve essa falha ou erro, e que tem muitos, né? Eu já participei antes dessas questões de grupo, de manifestações. Se não existe alguma coisa que tenha menos erro, ou um plano B, né? Eu achei que ia dar tudo tranquilo e tal, mas estava tudo indo normal, né? E, mas assim, aí me senti depois tipo ingênuo, né? Nossa, não sei nada do que e se não teriam, a gente não teve, estava esperando apoio da mãe da Fernanda, por exemplo, que é tipo experiente, uma avó que tivesse do lado, eu não tive, a gente não teve, enfim, a gente ficou bem sozinhos mesmo. Que alguma pessoa experiente, né, que dá um norte assim e que faz a gente orientar. Mas assim né, dessa parte médica, de ter um protocolo que evite erros, né? Um neurologista da de clínica de Porto Alegre disse que 90% dos PCs, paralisia cerebral, é de erro médico, assim, que teve uma coisa que não saiu bem. E aí eu vejo crianças com paralisia cerebral, eu fico olhando aqui, ó, tá, foi por erro médico que ficou com paralisia cerebral, né? Lógico que tem outras questões ali também, mas eu estava indo, mas demanda muita energia, né? Existe esses movimentos, mas é muito difícil, muito difícil. Vou finalizar aqui para que a Inês possa terminar. Só queria te deixar um recadinho assim. Existem crianças que nascem dentro de uma viatura policial ou às vezes dentro de um táxi e o parto é feito por alguém que nunca fez um parto na vida, né? Então, certamente existe algo muito maior por trás disso tudo do que a gente possa entender, né? Mas Sim, você pode estar certo que a vida, quem está te falando é um homem de 65 anos de idade, ela entrega para nós sempre o que é necessário para a nossa evolução. Sempre, né? Então, é, vocês não são vítimas, né? Vocês não são castigados, vocês só receberam o que estavam preparados para receber e o que era necessário para a evolução de vocês. Pode estar certo disso, tá? sim, Um beijo no obrigado. coração.
Eu queria falar só uma coisa que, assim, é meio... Quando eu fazia cursinho, jovem, eu tinha um professor que metade do rosto dele era queimado, o corpo dele. E ele dava aula normal, né, para todo mundo, assim, tranquilo, cheio de vida, tal, né? Mas é claro, isso o incomodava, né, pela imagem dele. Então, um dia ele falou assim para a gente: olha, eu só pude melhorar quando em vez de pensar, por que comigo, porque eu inverti o pensamento, por que não eu? Ele inverteu, né? Ele saiu de vítima, ele falou, não, eu, como qualquer outro, podia ter acontecido, aconteceu comigo e ponto, né? Não que isso seja uma coisa que vai, né, acalantar o coração, mas para ele resolveu, né? E às vezes eu me pego em algumas situações e eu penso isso, por que não comigo? O que que, né, o que que eu tenho de especial que eu não posso passar por isso, né? Sou um ser humano, nós estamos aqui para viver, para aprender, né? E a gente às vezes não escolhe, né? A gente tem que aprender isso e pronto. E tentar absorver essa experiência. E realmente é bem difícil isso que você passa e eu admiro você, viu, Marcos? Obrigado. Vamos lá, Inês, por favor. Olha, talvez responda alguma coisa daqui, porque ó, o programa avançado da natureza. Você pode estar se perguntando por que a evolução criou para os fetos um sistema tão frágil e que depende tanto do ambiente dos pais. Na verdade, trata-se de um sistema engenhoso que ajuda a garantir a sobrevivência da prole. A criança vai viver no mesmo ambiente que os pais depois que nascer. Por isso, as informações adquiridas por intermédio da percepção dos pais atravessam a placenta e ajudam a formar a fisiologia do feto, preparando-o para as exigências que irá enfrentar após o nascimento. A natureza está simplesmente fornecendo à criança ferramentas para que possa sobreviver no ambiente que a espera. Portanto, hoje os pais têm uma escolha. Podem reprogramar suas crenças limitadas sobre a vida antes de trazer uma criança ao mundo. A importância da programação dos pais faz cair por terra a teoria de que nossas características, tanto positivas quanto negativas, são determinadas apenas por nossos genes. Como já vimos, os genes são formados, guiados e moldados pelas experiências aprendidas com o ambiente. Fomos levados a acreditar que habilidades artísticas, atléticas e intelectuais são traços geneticamente transmitidos. Porém, não importa se os genes são bons. Se um indivíduo sofreu maus tratos ou sempre se sentiu incompreendido, o potencial dos seus genes pode ter sido anulado. Liza Minnelli recebeu os genes da modelo e superestrela Judy Garland e do diretor cinematográfico Vincent Minnelli. Sua carreira brilhante e os altos e baixos de sua vida pessoal foram scripts incutidos em seu subconsciente pelos pais. Se Liza tivesse os mesmos genes, mas fosse criada por uma família de fazendeiros holandeses do interior da Pensilvânia, por exemplo, o ambiente teria gerado uma seleção genética
diferente para a sua vida. Eu tenho dificuldade de achar que tudo é de fora. Eu gosto de pensar que tudo é de dentro, mas vamos lá. Estou com dificuldade de aceitar algumas coisas aqui que ele está falando. Por exemplo, os genes que lhe permitiram ter uma carreira artística de sucesso provavelmente teriam sido mascarados ou inibidos pelas exigências culturais da comunidade agrária. Um grande exemplo da eficácia da paternidade consciente é o jogador de golfe e campeão Tiger Woods. Embora seu pai não tenha sido um jogador tão talentoso, esforçou-se para que o filho tivesse a oportunidade de ingressar em um ambiente rico e com potencial para desenvolver suas habilidades, atitudes e se tornar um jogador de alto desempenho. Se ele não treinasse muito. Por isso que eu... Jesus. Claro, o sucesso de Tiger também está relacionado à filosofia budista. Aí eles vão pondo, né? A qual sua mãe pertencia. Os genes são importantes, mas somente se forem desenvolvidos sobre a influência de uma paternidade consciente e de uma gama mais vasta de oportunidades oferecidas pelo ambiente. Gente, eu tenho 4 filhos e o que eu vejo nos meus filhos, na verdade, coisas que a gente já via, né? Cada fala assim, né? Até o meu filho mais velho fala: nossa, a gente achava que tinha aprendido um monte de coisa com vocês, o que era certo, o que é errado, que a gente ia fazer para os filhos, mas de repente, desde bebezinho nasceu, você já vê a diferença, né? Então, óbvio que o ambiente para qualquer ser humano, mas a gente vê as disparidades também em qualquer lugar, tanto as boas como as não tão boas, né? Então, eu não sei, talvez vai chegar, mas eu não vejo que uma influência de um ambiente, ou com toda a genética, toda a medicina, que realmente o filho, o adulto, se torna o que ele passou ali. Porque eu acho ao contrário, que o que ele trouxe, aí o ambiente é que vai fazer ele se desenvolver ou não. E essa vontade, porque a vontade, né, a gente sabe que não é algo fácil, a gente vai e volta e vai adquirindo ferramentas, e de repente você desiste, tanto é que existem não sei quantas encarnações justamente por isso, né? Então, não sei, eu não sei. Estou concordando 100%, não. A Rúbia vai responder aos seus questionamentos. Nossa mestra. Não, assim, eu vou falar como obstetra, né? 40 anos de obstetrícia na vida. E assim, eu lembro de uma frase que minha mãe me disse uma vez quando eu estava grávida, e que eu levei para a vida inteira, né? Quando ele fala que, né, a gente não pode incutir na mãe e no pai, né, o que acontece com uma criança. Eu lembro uma vez que aconteceu alguma coisa durante a minha gravidez e eu falei para minha mãe assim: mãe, eu vou parar porque eu não posso ficar nervosa, porque eu estou grávida. E a minha mãe, na sabedoria dela, virou para mim e falou assim: você vai me desculpar, minha filha, 9 meses é muito tempo para não ficar nervosa. E né? Porque, assim, é o que a Inês falou, a gente passa muita coisa durante a nossa gravidez, que a gente pode controlar ou a gente pode não controlar, né? Porque a gente consegue controlar o que a gente está fazendo, mas a gente não consegue controlar um ambiente, não consegue controlar nem o pai da criança, né? Porque ele é um ser autônomo, né? Então, eu acho que é muito difícil e assim, esse texto incute, né, no pai e na mãe, se a gente não souber elaborar muito bem isso,
incute, principalmente em nós, mães, que se o cabelo estiver para a esquerda e não para a direita, a gente acha que a culpa é nossa, incute na gente uma responsabilidade sobre o filho da gente, o que ele deu, o que ele deixou de dar, que eu não sei realmente se a gente consegue influenciar tanto assim, né? O que eu vejo, né, em tantos anos que eu fiz parto, né, a história que o Marcos está contando, e mesmo no meu consultório, né, as pessoas estão assim, ao longo desses 40 anos, os casais estão cada vez mais conscientes, né, do que eles podem ou não podem fazer durante a gravidez. As mulheres, né, eu falo que a gravidez que é um fenômeno fisiológico, né, e de tamanha saúde, porque uma mulher não gesta se ela não estiver saudável, né? Lógico, tem a diabética, tem a hipertensa, né? Mas a gente não gesta se a gente não está saudável, né? Principalmente porque é muito mais gravidez saudável do que não. A gravidez, ao longo do tempo, né, com tudo isso que a gente está descobrindo, ela se tornou uma coisa patológica, né? A gente não está mais grávida porque a gente está saudável, a gente está grávida, mas a gente está doente, né? Porque ela não come, ela não vive, ela não respira, ela não faz nada. Deveria ficar numa redoma 9 meses para poder sobreviver à gestação. Tamanha preocupação que as mães têm, né? E tudo que elas trazem, né? Eu passo 9 meses tentando conversar com as grávidas para elas acalmarem um pouco, né, o espírito, porque a gente consegue controlar determinadas coisas, mas a gente não consegue controlar outras. Né? Então é assim, eu não bebo, eu não tomo café, eu não como isso, eu não como aquilo, o peixe, o mercúrio passou no peixe, o outro passou não sei aonde, porque é um zilhão de informação em cima de uma mulher, né? E às vezes eu fico olhando e assim, eu vejo o desfecho aí do Marcos, né? A gente faz tudo que a gente acha, né? Que está tudo muito, muito certo. E a coisa que mais tem me incomodado agora, e que não tem nenhuma explicação, é o autismo. As mulheres fazem tudo para não comer nada de errado, não ter isso, não ter aquilo, não sei o quê, ficarem menos expostas, né? E é uma coisa que a gente não pode controlar. O número de autistas que estão nascendo, eu fico olhando as minhas gestantes que têm doença e que não têm doença, que são novas e que não são tão novas. E é um número absurdo de autista nos últimos tempos. E como é que a gente explica isso? Né? Então, é assim, eu acho que tem muito mais influência de alguma outra coisa que a gente não sabe. Eu concordo com a Inês. O ambiente ele tem muito para influenciar, mas eu não acho que é só o ambiente. Eu acho que a gente tem coisa para trazer para cá. Né? Eu fiz parto, eu parei de fazer parto ano passado. E fiz muito parto em maternidade pública. E vi muita coisa acontecer. E é isso mesmo. Aquele bebê que você vê que às vezes ele nasce muito mal. Muito mal. Ele é muito pequenininho. Né? Daquelas gestantes, eu fazia alto risco, fiz alto risco a vida inteira. E aqueles bebês que a gente olha e fala assim, nossa, e eles vão bem, e ficam bem, e se desenvolvem. E, às vezes, partos que evoluem tranquilamente e que o desfecho não é bom. Então, eu acho que tem muito mais coisa que a gente possa explicar. A gente tem coisas que a gente talvez entenda quando a gente não tiver mais neste corpinho, né? Corpício. Para a Esse gente lindo entender. corpício. Porque eu acho que tem muita coisa que influencia. É Ô, isso, gente. Rúbia, Talvez nem o Lívia
livre-arbítrio é tão livre assim, né? Sim. Vamos refletir, né? Vamos refletir. É. Então, Rubel, eu não sei se eu estou enganada, acho que eu teria que pegar novamente para ler, mas eu li aquele livro, O Sugar Blue, que ele fez muito sucesso na década de 70, mas faz muito tempo que eu li. Então, se não me engano, foi um jornalista que escreveu, ele fez uma pesquisa sobre o açúcar. Então, ele atribuía X doenças ao açúcar, inclusive ao autismo. As gerações, mas assim, eu teria que pegar e ver direitinho, porque faz muito tempo que eu li, né? Mas isso marcou, né, o número de doenças que, pela ingestão do açúcar refinado, e que isso está tendo um impacto e cada vez está mais crescente o número de autistas. Ele falou isso lá naquela época, né, de década de 70. E hoje eu vejo, por exemplo, eu tenho meu filho mais novo, ele dá aula de música para criança pequena, essas escolas que tem desde do primeiro aninho, né, tem música, então ele dá aula de música. Aí ele chegou desesperado, pelo amor de Deus, eu preciso fazer uma pós-graduação, porque só me aparece aluno autista lá, eu não sei o que fazer. Aí ele Então, tá gente, fazendo uma pós-graduação, porque ele fala, coloca a criança ali, e assim, a escola não vai dizer não, porque está pagando. E aí eu tô ali, frente a frente com aquela criança que eu não sei o que fazer. Então agora ele está aprofundando estudos para poder dar aula para criança que tem, né, que tem um autismo. Nossa, é muito maluco tudo isso, né? então, o mundo não muda, nada muda. A escola, desde sempre, que nem a Rúbia. Quantos anos você falou, Rúbia? Você está 40. na 40. Será que mudou tanto? Nada muda. Aí começam a reencarnar. Nós estamos num momento, né, que o mundo está querendo tirar alguns véus. Por isso que a gente está aqui estudando, tentando entender, porque cada vez que a gente faz isso, a gente está tentando tirar esses véus aí para ver um pouquinho mais, né? Por que será? Será que o mundo não tem que mudar? Será que a gente tem que entrar, a mãe trabalha, já não tem mais condição, não tem verde, tira tudo. Como que vai nascer crianças normais, tudo, alguma coisa tem que mudar. E a gente tem que entender que realmente, eu acredito muito nisso, que não, a criança não é, a gente vê que sucesso não tem nada a ver com escolaridade, com o que estudou, com o que, às vezes tem muito mais a ver com a vontade, realmente a liberdade de escolha, né? Os pais falam muito, a Thaís fala muito dos pais não interferirem tanto no dia a dia da criança. Ai, porque caiu, ai, cuidado. E eu sou a própria, né? Eu saio, dá até desespero, né? Mas fala, não, deixa cair, tá brigando, dá um tempo, se chegar numa agressão. Então, muita coisa está precisando ser mudada. Eu penso, tanto é que tem vários graus de autistas, né? Como eu tenho a loja, eu tenho muito contato com crianças e pais, e aí a Thaís, a Renata, então a gente até que sabe um pouquinho, nunca estudei. E ouço muita filosofia, muito, né? E é isso, tem explicações. A mesma coisa da homossexualidade. Não é à toa, gente, não é. Isso uma hora tudo isso vai vir à tona, né? Vai vir à tona. A gente acha que a gente vai viver, vai fazer tudo e não vai acontecer nada, né? Eu penso que autista, então, eles são de uma inteligência. E às vezes, para que você precisa ficar grudado, abraçando, beijando? Acho que acho que eles estão querendo falar ao contrário, a família não é assim, não. Você vê que os jovens estão indo embora. Eles querem viver a vida deles, querem ter oportunidade de descobrir o mundo do jeito deles. Eles não querem mais ser igual pai e mãe, eles querem sair para descobrir. Você vê muitos jovens fazendo isso. Eu vou me lascar, mas eu vou descobrir o mundo. Eu quero entender o mundo a partir de mim, porque é isso, é o que está dentro de você que te impulsiona. Por mais que o ambiente, é lógico, o ambiente interfere 100%. Mas cada um você, Marcos, é responsável.
Você está tendo a oportunidade dura, dura, dura de ressignificar sua vida todo dia. E se você não estivesse fazendo isso, você não estava na condição que você está, e Júlia não estava, e Fernanda não estava, porque vocês estão se dando a oportunidade de tentar um caminho que seja plausível. E quantos de nós, porque não tem um grande desafio, não se acomoda e não deixa de ver o novo? Porque é isso, se você não vê o novo, como que você vai mudar o mundo? Fazendo tudo igual, achando que o de fora vai fazer? Não vai. Desculpa, mas você gosta de autismo? Eu fico tão chateada com esse negócio de educação, sabe? As mães têm que deixar, porque, olha, sei lá, dinheiro não está valendo mais nada. Já É passamos uma coisa meia hora horrenda. do horário, já são 10 horas. Nós vamos ter que abrir um outro Nós dia. estamos numa discussão filosófica aqui, Renato. Estou vendo, hoje foi uma noite de filosofia mesmo, e espiritualidade, né? Sim. Filosofia e espiritualidade. Mas é bom, é bom. Mas é que realmente é um assunto assim, se bobear, a gente vai ficar aqui até 2 horas da manhã conversando, né? Porque é grande. Gente, para Aí, vocês, dia 24 pode ser? Ok? Então eu vou parar a gravação para a gente combinar as leituras, mas para quem está assistindo, já sabe que dia 24 é a próxima leitura, tá? Muito boa noite a todos, gratidão por Não estar vai falar página, título, nada, para já a Soninha depois Já passar? acabei de falar, eu vou desligar a gravação Ah, para a gente tá. falar sobre isso. Tá? Beijo. Ah.